Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosângela, da Secretaria de Esportes de Ubatuba. Hoje eu vou ministrar para vocês a nossa aula de número 11, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do surf, como tudo começou. Peço para quem está assistindo aí que dá um like, curte no joinha, se inscreva no nosso canal, tá? Divulga para os amigos, avisem que conforme essa pandemia nós estamos fazendo videoaula, vamos ficar em casa, se cuidar, tá? Já isso aí vai passar e nós vamos voltar para a praia. Então vamos botar em prática um pouquinho do nosso conhecimento do surf hoje, tá bom? O surf é um dos esportes mais antigos, tá? Praticados do planeta, onde a arte de vencer as ondas com material flutuante é uma mistura do esforço atlético, do total compreensão da beleza e do poder da natureza, tá? Surf também é um dos poucos esportes que criou a sua própria cultura e o estilo de vida. A origem do surf é um pouco incerta, tá? Para alguns historiadores, a prática do surf nasceu há cerca de 4.000 anos atrás, quando moradores da atual costa do Peru, quando eles estavam pescando, eles deslizavam as ondas em canoas de junco, tá? Eles deslizavam as ondas, né, com a canoa, eles remavam e aí iam na ondinha, né, já em pé. Então, alguns historiadores acreditam nessa parte, mas os cientistas afirmam, tá? Que a origem do surf nasceu na Polinésia, quando o ato de montar as ondas com uma tábua de madeira originou-se há mais de 3.000 anos, tá? Os primeiros surfistas eram os pescadores. Eles descobriram que deslizar sobre as ondas era um método eficiente de chegar primeiro à costa, né, ou seja, a areia. Então os pescadores eles estavam lá pescando e aí para eles chegarem até a areia um pouco mais rápido, eles pegavam essa tábua de madeira e iam deslizando, remava e quando vinha a ondinha, fazia um voluminho, eles subiam de pé. E aí esse método que eles usaram para chegar mais fácil na costa primeiro, ele passou gradativamente de ser apenas um trabalho de sobrevivência para ser um passatempo. Essa mudança revolucionou que compreendemos o que é o surf hoje, tá bom? Não há registro exato de quando o surf tornou-se um esporte, tá? Mas sabe-se que durante o século XV, reis e rainhas e algumas pessoas da ilha de St. Louis, lá no Havaí, eles começaram a se destacar no esporte, tá? Deslizando sobre as ondas. E aí começou a rolar competições, tá? Em datas especiais de Ano Novo, que começou a ser um passatempo do pessoal de lá. Em 1979, o capitão e navegador inglês James Cook viajou pelo Oceano Pacífico e em meio às suas navegações apontou na Baía de Kealakekua, no Havaí, onde testemunhou competições. Essas competições em datas especiais que tinham lá, dedicados a Lonos, deus da fertilidade, sol e da chuva, e isso foi revolucionando. E nisso um pescador ficava vendo o outro, eles remando nas ondas fortes, né? Tão rapidamente, olhando ao redor assim, o pessoal pegou e começou a fazer também. Os outros pescadores começaram a fazer também. Até nisso eles avistaram, né, esse primeiro pescador. Ele foi rapidamente numa onda, pegou até a beira, desvaziou essa canoa e voltou para o mar em busca de outra onda. Eles concluíram bastante que esse homem ele sentia um prazer supremo enquanto ele era conduzido tão rápido e tão suavemente pelo mar. Então aí foi pegando, todos os pescadores começaram a fazer isso e aí foi surgindo a história do surf. Até que os primeiros colonos polinésios a desembarcar no Havaí, eles eram mais aptos para o surf, né? E depois de algumas centenas de anos montando as ondas das ilhas surgiu a conhecida forma havaiana do esporte, né? Mas com a chegada de missionários cristãos à ilha, a partir de 1820, o surf perdeu um pouquinho de força, né? Porque eles tinham os missionários queriam tirar esse costume, porque eles tinham costumes de
surfar em cima da tábuas, nus, né, seminus. E aí eles decidiram cortar um pouco, mas quase aconteceu o fim do surf lá. As pranchas foram transformadas em mesas e cadeiras, usadas nas escolas que ensinariam a religião de bons costumes. Mas apesar dos esforços dos missionários, o surf sobreviveu. Quase um século depois, em 1907, um havaiano de ascendência irlandesa, o George Frett, acho que é assim que pronuncia, levou o esporte para a Califórnia, tá? Naquele tempo, as pranchas costumavam a ser feitas de madeira maciça, tinham 3 metros de comprimento, pesavam 45 quilos e não possuíam quilhas, o que se tornavam difícil de manobrar, tá? Então essas foram as primeiras pranchas nesse início do surf, tá? Aí, a partir daí, na Califórnia, a partir dos anos de 1950, o esporte conquistou o planeta. Bom, no Brasil, o surf começou no improviso, tá? Para alguns, a ideia de surfar com algo flutuante sobre as ondas no Brasil poderia ter começado desde dos tempos pré-cabralinos, tá? Teria sido com os indígenas e suas canoas escavadas de um único tronco de árvore, que poderiam ter voltado surfando após suas pescas no mar, tá? Mas isso é até agora por especulação. De certo mesmo, temos que a história de um garoto que é nascido em 1917 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, cuja família se mudou para Santos em 1930. Seu nome era Thomas Ernest Richter Jr., e consta que ele surfou com a sua tábua havaiana na praia de Gonzaga, quando tinha apenas 16 anos de idade. Thomas Richter construiu sua prancha baseada em um esquema da revista americana popular. Bom, a primeira prancha do Brasil pesava entre 50 e 60 quilos, né? E tinha quase 4 metros de comprimento. Lembrando que elas eram feitas de troncos de árvore, tá? Ao avistarem as manobras de Richter nas praias do litoral sul, a população de Santos se espantou, acreditando que o pioneiro do surf conseguia andar sobre as ondas. Richter é considerado o primeiro homem a surfar uma onda no Brasil, e a sua irmã Margot, que acompanhava seu irmão nas aventuras, é considerada a primeira mulher a surfar no país, aqui no Brasil, tá? A partir de 1940, no Arpoador, Rio de Janeiro, o esporte começou a se popularizar, primeiro entre os praticantes das pesca submarina, né? Que eles começaram a também entender que essa era uma forma de chegar primeiro até a beira da água, até a areia, tá? Para desfazer tirar as coisas de suas canoas. Em 1952, tá? Um grupo de cariocas liderado por Paulo Preguiça e Jorge Paulo Lemer, eles começaram a descer as ondas na praia de Copacabana com pranchas de madeirite. E o esporte começou a se popularizar lá também no Rio de Janeiro, tá? Já as primeiras pranchas de fibra de vidro importadas dos Estados Unidos, que vinham dos Estados Unidos, começaram a chegar no Brasil em 1964, mas a maioria das pranchas continuavam a ser improvisadas, sendo confeccionadas de madeirite ou isopor revestido com sacos de sisal, tá? A primeira fábrica de pranchas de surf mais bem elaboradas no país foi carioca, tá? Chama São Conrado Surfboard, que inaugurou suas atividades em 1965, tá? Em 15 de julho deste mesmo ano, tá? Foi fundada a primeira entidade de surf brasileira, que se chama Associação de Surf do Rio de Janeiro. Esta organizou o primeiro campeonato em outubro daquele ano. No entanto, o surf foi reconhecido como esporte pelo Conselho Nacional de Desportos em 1988, tá? Daí em Natal, tá? Cujo surf realmente rolou ali, foi quando um surfista cujo nome não ficou registrado, não achei o nome dele. Ele surfou na cidade com uma clássica, um longboard, um tipo de prancha alongada, que na década de 1960 fez um sucesso entre os surfistas californianos, tá? O desconhecido praticante do antigo esporte criado no Oceano Pacífico parece que chamou a atenção da rapaziada do local por deslizar as ondas em pé
e provavelmente ele que deu o start de algo que já estava latente nas praias de Portiguares, tá? Bom, Fabiano e Lamartine, eles foram os dois surfistas de destaque, tá? No surf brasileiro. Eles participaram de segundo campeonato que aconteceu em Porto de Galinhas, em Pernambuco, em 1974, tá? Nessa época. Eles chegaram a ficar em 6º lugares em suas respectivas categorias, sendo destaque contra esses 60 surfistas de Pernambuco e de todo o país. Eles chegaram a ser patrocinados pela Rede Globo, que naquela época não tinha essas marcas de surf hair que tem hoje em dia, né, que patrocina esses atletas. Então esses dois foram os atletas natalenses, né, destaque dessa época do surf brasileiro. E eles tinham patrocínio da Rede Globo, foi a primeira a patrocinar ali o surf. Isso foi uma grande amostra, né, da capacidade desses dois surfistas potiguares, né, pelo fato do esporte ser ainda tão iniciante, né, no começo desse esporte, com poucos praticantes nas praias do Rio Grande do Norte. Por isso esses dois eles foram destaques e aí tiveram esse patrocínio aí para começar a competir os campeonatos e dar início nisso tudo aí. E nisso o surf foi se destacando, né? Foram surgindo vários atletas de nomes das antigas. As pranchas eram bem caras naquela época. A maioria das pranchas eram confeccionadas no Rio de Janeiro. Esse daqui que eu coloquei aqui para vocês era o Rico, né? Rico de Souza, que era um dos principais ali naquela época. E aí, desde aí, não parou mais, o surf não parou mais, tá? Hoje o surf é um dos esportes mais atuantes nas praias de Portiguares, tá? Com uma extensa histórica de sucesso e nomes que alcançaram a elite desde 1995, quando Ademir Calunga começou a dropar as ondas pelo mundo. Depois vieram Danilo Costa, Marcelo Nunes, Joca Júnior, que mantiveram a presença no surf de elite potiguar, tá? Hoje em dia nós temos o Ítalo Ferreira também, Jadson André, que são surfistas potiguar, que está na elite do surf mundial também. Uma coisa legal também, vocês saberem que, não sei se vocês conhecem, nessa época toda aí não tinha marca de surf hair, né, para apoiar os atletas nas competições, até que surgiu a pioneira do surf no Brasil, que é a Hang Loose, tá? Foi em 1982, época em que o mercado de surf hair não existia. Alfio Lagnado criou a marca Hang Loose. Ele era surfista, né? Ele procurava uma alternativa para viabilizar suas tripes e em busca de ondas perfeitas. Foi aí que ele notou a carência das bermudas, né? Começou como bermudas específicas para a prática do esporte e passou a produzir. E desde aí foi crescendo e foi a primeira pioneira aí do surf brasileiro, a Hang Loose. É isso, galera. Passei para vocês um pouquinho sobre a história do surf, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Participe das nossas aulas diariamente, dê um like aí, curte o nosso canal, se inscreva, tá? E um beijo, até a próxima. Fique em casa.